Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos bem-vindos à nossa reflexão do dia 12 de agosto. É com muito carinho, é com muito bom coração que estamos aqui reunidos neste momento, nesta manhã de sexta-feira, para juntos refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que vai transformar o nosso coração. E bom, meus irmãos, antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, nós vamos convidar a todos para juntos tecermos uma prece para a gente encerrar a nossa semana com o coração em Jesus. Então vamos juntos, em um só coração, em um só pensamento, elevar a nossa alma até a Jesus. Que Ele derrame em nosso coração a luz que nos fortifica a alma, para que jamais desanimemos de frente para os problemas da vida. Deus, nosso Pai, que possamos segurar firme em vossas mãos nos dias mais difíceis e mesmo em meio às tribulações incontáveis, que jamais desanimemos ou pensemos que estamos sozinhos, pois temos certeza que o Senhor está sempre conosco, e que assim seja. Meus amados irmãos, Deus está sempre conosco. Jesus está sempre conosco, em todas as situações da vida. Então jamais pensemos que estamos sozinhos, sobretudo nos tempos mais difíceis que enfrentamos, pois Deus e Jesus estão sempre olhando por todos nós. Lembremos disso hoje e sempre. E bom, meus irmãos, vamos juntos aqui iniciar a nossa reflexão de hoje, a qual se encontra no item 17 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem: "Não vim trazer a paz, mas a divisão". E bom, meus amados irmãos, esta passagem, "Não vim trazer a paz, mas a divisão", é uma mensagem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo extensa. Ela é composta por diversos itens. E vejamos aqui que hoje vamos refletir apenas o item 17. E dentro deste item há um trecho que nós gostaríamos de destacar aqui para lermos juntos, o qual vai inspirar a nossa reflexão de hoje. Então vejamos aqui este trechinho que nós reservamos para a nossa reflexão. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, com o egoísmo, com a ambição, com a cupidez, com o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Bom, meus irmãos, por outras palavras, este trecho que nós destacamos da passagem de hoje afirma ao nosso coração que a doutrina espírita ela vem realizar as promessas do Cristo. Olha que interessante e que importante esse esclarecimento para nós. A doutrina espírita vem para realizar as promessas do Cristo. Com isso, meus irmãos, o Espiritismo ele vem raiar sobre os nossos corações a luz das palavras de Jesus, dando sequência e esclarecimento a muitos ensinos do Cristo, como também abrindo o nosso olhar para novos ensinamentos. Ensinamentos esses que na época de Jesus não era possível o mestre Nazareno passar esses ensinos, devido a várias condições da época.
Então olha que interessante, o Espiritismo ele vem realizar as promessas do Cristo, dando sequência a seus ensinos, nos esclarecendo, nos rememorando eles, ali abrindo o nosso olhar para as palavras de Jesus, como também vem raiar sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, novos ensinamentos. Ensinamentos esses que se complementam aos de Jesus. E olha que interessante, porque da mesma forma que o Cristo, quando esteve aqui na Terra, proclamando a Boa Nova, compartilhando com todos o Verbo Divino, Jesus ele enfrentou muitas barreiras, barreiras físicas e também morais daquela época. Então Jesus enfrentou o orgulho de muitos corações, o fanatismo cego, a cupidez, o egoísmo. E aqui nos fala que com o Espiritismo não está sendo diferente. Que todos os ensinos que o Espiritismo vem proclamar, todas as verdades que ele vem compartilhar conosco, também estão enfrentando o orgulho, o egoísmo, o fanatismo cego, estão enfrentando a cupidez, impedindo, tentando impedir, na verdade, que seja proclamado a verdade dos Espíritos. Então, olha que interessante que essa passagem ela faz aí um comparativo. E esse comparativo nos traz esperança no coração, porque vejamos que as palavras do Cristo ainda são muito vivas para todos nós e nos concedem muito ensinamento, o que na época de Jesus não era visto desta forma por muitos. Porque nos lembremos que, olha só, quando Jesus derramou o Verbo Divino, como nós falamos, foi compartilhar a Boa Nova, iniciar a sua jornada missionária aqui, vejamos que Jesus ele enfrentou muitas perseguições, porque naquela época o povo não queria admitir novos ensinos divinos. Eles acreditavam que bastava a lei de Moisés e era isso. E que Jesus, o Nazareno, vindo ali e trazendo novas ideias, novos ensinos divinos, eles acreditavam que Jesus estava desrespeitando Moisés, querendo substituir as leis de Moisés. Então, muitos naquela época não gostavam muito dos ensinos de Jesus, não aceitavam, colocavam empecilhos, barreiras, criticavam, e a gente sabe como foi árdua e difícil a jornada da Boa Nova do Cristo, como também dos apóstolos e dos cristãos. Miramês, eu gostaria até de comentar algo aqui. Miramês, um espírito benfeitor, através da psicografia de João Nunes Maia, Miramês ele comenta em uma mensagem sua a seguinte afirmativa: o povo não aceitou o pão que desceu do céu, rejeitou a luz e ficou nas trevas. Quanto ao cenário de Jesus vir à Terra compartilhar a luz conosco, olha só que ele diz: o povo não aceitou o pão que desceu do céu, rejeitou a luz e quis ficar nas trevas. E isso por muitos séculos. Só que fomos evoluindo, fomos progredindo, e hoje em dia, vejamos bem, se olharmos nesta época do Cristo, fica muito nítido para nós que Jesus, ele não veio substituir Moisés, mas pelo contrário, Moisés veio abrir os caminhos para Jesus. Que Moisés ali, ele veio dar o início para a vinda do Mestre Nazareno. Então hoje, nós olhamos na história e percebemos que, hoje o nosso olhar já é claro, e percebemos que Jesus, ele vem complementar aquilo que Moisés iniciou, um trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto para o progresso da nossa sociedade, progresso moral, sobretudo. Mas esse pensamento naquela época não era nítido, mas hoje para nós já é. O que nos concede muita esperança no coração, porque ainda nos dias atuais, muitos corações julgam a doutrina espírita sem a conhecer profundamente. Muitos corações, ainda nos dias atuais,
criticam o Espiritismo, tiram conclusões precipitadas sem antes mergulhar nas palavras renovadoras e ensinos consoladores que o Espiritismo nos concede. Então, são conclusões, julgamentos precipitados, sem antes compreender o todo. Isso ainda acontece nos dias atuais com o Espiritismo, porque olha só, essa passagem de hoje nos diz: a doutrina espírita enfrenta ainda o orgulho, o egoísmo, a cupidez, o fanatismo cego. Enfrenta tudo isso para poder conseguir propagar uma mensagem de esperança, de luz, de esclarecimento para nós. E esse orgulho, esse egoísmo, esse julgamento precipitado, essas conclusões precipitadas quanto à doutrina espírita, são apenas ações tentando lhe barrar o caminho e entraves para que a mensagem não seja propagada. Olha só, ainda nos dias atuais enfrentamos isso. Mas vejamos só, chegará o dia que todos iremos compreender que o Espiritismo, ele não vem para substituir Jesus. Ele vem para realizar as promessas do Cristo. O Espiritismo não vem para poder apagar o que Jesus deixou para nós, mas pelo contrário, vem nos rememorar as palavras de Jesus. Afinal, a nossa sociedade, por tantos séculos, se esqueceu dos ensinos do Cristo. Por tantos séculos, se firmou apenas na vestimenta da palavra de Jesus, na forma, esquecendo-se de mergulhar no fundo moral delas, esquecendo de praticar os ensinos do Cristo. Então, o Espiritismo, meus irmãos, ele vem nos rememorar isso, para a gente viver o que Jesus nos pregou, para a gente buscar praticar as leis que Jesus compartilhou conosco. O Espiritismo vem nos falar de amor, de caridade, de esperança, de vida eterna, de consolação. O Espiritismo vem nos falar sobre a responsabilidade que todos temos em nos tornar cada dia melhores, para chegarmos mais perto da perfeição e da evolução. Então, por outras palavras, novamente, a doutrina espírita não vem destruir a lei que Jesus compartilhou conosco, mas vem realizá-la, mas vem nos convidar a vivê-la, mas vem dar sequência, trazendo novos ensinamentos e esclarecimentos para nós. Com isso, meus irmãos, olha só, da mesma forma que lá 2000 anos atrás, muitos corações não aceitaram Jesus, porque estavam presos à lei de Moisés, achando que o Cristo queria substituir e destruir a lei de Moisés. Da mesma forma que esse era o cenário naquela época, e depois isso mudou, e depois isso se transformou, isso também ocorrerá com a doutrina espírita. Muitos corações que julgam o espiritismo de forma precipitada, que tiram conclusões sem compreender antes, ou que até mesmo sentem medo ou não querem se aprofundar, irão um dia abrir os seus olhos e perceber que a doutrina espírita ela vem para complementar, para se somar e para realizar as promessas do Cristo. E que é uma doutrina de muito amor, de muita esperança, e uma doutrina que, sobretudo, nos convida ao nosso dever e compromisso de estarmos aqui reencarnados. Bom, meus amados irmãos em Jesus, aqui na nossa mensagem de hoje, eu busquei com muito respeito ser o mais fiel possível às palavras do Evangelho, busquei ser o mais fiel ao ponto de reflexão que o Evangelho nos coloca e que é um ponto de reflexão importante que precisamos conversar, sempre com muito respeito, sempre com muito carinho, lembrarmos que tudo tem o seu tempo, que cada um escolhe e que adota aquela religião, aquela doutrina que mais desperta o bem no seu coração, e não há nada de errado com isso, porque cada um de nós vai se afeiçoar, vai ter mais simpatia com uma palavra,
com um ensinamento, com uma doutrina, com uma religião que melhor tem ressonância com o nosso coração, que mais vai despertar a mudança dentro de nós. Então isso não tem nada de errado. Mas aqui lembremos que a gente pontuou não sobre isso, mas sobre os corações que criticam, que julgam, que perseguem a doutrina espírita sem antes a conhecer profundamente. Então, meus irmãos, que possamos levar esse esclarecimento em nosso coração, sempre ter respeito para com todos e sempre ter respeito para com a decisão de todos os nossos irmãos. Bom, fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, levemos essa mensagem no nosso coração hoje e lembremos que esta é uma palavra do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos nós que aqui estamos em um só coração, que aqui estamos reunidos em nome de Jesus. Fiquemos em paz e que assim seja.